Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso terceiro TD sobre campo elétrico. Estamos analisando a questão número 3 no momento. Vamos dar uma lida nela. E ela diz o seguinte: três cargas putiformes com o valor de Q igual a 10 elevado a menos 9 coulomb são fixadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado 0,5 metros, como mostra a figura. Determine o módulo do campo elétrico em Newton por Coulomb no ponto médio P da base do triângulo. O triângulo é esse. Não. Então você tem três cargas distribuídas nesse triângulo e ele pede para a gente calcular o campo elétrico nesse ponto P, que fica na ponto médio entre esse lado do triângulo aqui, ó, bem no meio, onde corresponde com a altura desse triângulo. Então, vou fazer um esqueminha dessa questão. Aqui eu tenho uma figura que reproduz, o ponto P é neste ponto, e ele pede para a gente calcular, neste ponto, o vetor campo elétrico resultante. Bom, essa carga mais Q, mais Q e mais Q vai produzir nesse ponto aqui, cada uma, respectivamente, o seu campo elétrico. De modo que esta daqui, como ela é positiva, ela vai produzir, o valor de carga é 10 elevado a menos 9, viu pessoal? Então aqui vai ter um campo de afastamento e essa carga aqui vai produzir uma da mesma intensidade, só que no sentido oposto. De modo que a resultante nessa direção aqui é nula. Então o campo resultante neste ponto P vai ser dado simplesmente por essa carga lá de cima. Ele vai ser um campo direcionado para baixo na vertical, decorrente dessa. Então, para calcular o campo resultante aqui, basta a gente calcular o campo elétrico da carga Q produzida a essa distância. Essa distância da carga até o ponto P é a própria altura do triângulo. Então, temos que o campo neste ponto aqui resultante vai ser dado pela constante a carga Q dividido por h ao quadrado, em que h é justamente a distância entre a carga e o ponto P, e ele tem o valor de h. Temos o valor da constante, temos o valor da carga, que é 10 a menos 9, e falta só o valor de h. Bom, ele diz que esse lado do triângulo ele tem 0,5 metros. Então, para a gente calcular esse h, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. A gente sabe que esse lado do triângulo, como é o ponto médio, isso aqui vai ser o lado dividido por 2. E esse aqui é o próprio lado do triângulo, né? Desse triângulo aqui, retângulo. Então, a gente pode descobrir, tem alguns que já têm essa habilidade e sabe que isso aqui vai ser dado por 3 raiz de 2 ao quadrado, né? Mas você pode tirar o Pitágoras aqui e concluir que esse lado L ao quadrado vai ser a altura do triângulo ao quadrado mais esse outro lado aqui, ó, menor, que é L, L dividido por 2 ao quadrado. Dessa forma, a gente tem que L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4 é igual a H ao quadrado. Né? Bom, isso aqui fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4 é igual a H ao quadrado. Dessa forma, a gente acha que H ao quadrado vai ser justamente 3L ao quadrado sobre 4. Usando Pitágoras, a gente chega nessa relação aqui entre o lado do triângulo e a altura do triângulo equilátero. Ok? E esse h ao quadrado é justamente o que eu vou substituir. Portanto, o nosso campo resultante vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é de 10 elevado a menos 9, e então, dividido por 3 quartos de L ao quadrado, em que L é 0,5. L ao quadrado, L é 0,5. Ou seja, 1 meio. Ou, que eu acho que fica melhor assim, 1 meio. L ao quadrado, portanto, é 1 quarto, né? Temos essa informação aqui também para substituir lá na nossa equação. 1 quarto.
Bom, voltando agora, onde tem L ao quadrado, vou colocar 1/4. Temos, portanto, o nosso campo resultante vai ser 9. E aqui a gente já pode cancelar algumas coisas, ó. Esse 9 com esse 3 vai ficar só 3 em cima. Esse 9 elevado a 9 com 9 elevado a menos 9 vai dar 9 elevado, 10 elevado a 0, que vai dar o próprio 1. E aqui embaixo temos 1/4 de L ao quadrado, que também é 1/4. Ok? 1/4 com 1/4 dá o quadrado. 4 ao quadrado, que dá 16. Então, a gente vai ter 3 dividido por 1 sobre 16. Bom, finalmente temos o nosso valor da intensidade do nosso campo resultante. Vamos passar a multiplicar a primeira vezes o inverso da segunda, então vai ficar 3 vezes 16, que vai dar exatamente 48. 48 newtons coulomb, que é o valor da intensidade do nosso campo elétrico no ponto P ali. Recapitulando a nossa questão, basicamente ele nos dá um triângulo equilátero e pede para a gente calcular a intensidade do campo no ponto P. Percebemos que o campo produzido por essa carga, assim como essa carga, eles vão se anularem aqui, de certa forma, porque um empurra para um lado, o outro está no outro sentido, a resultante nessa direção aqui é nula. De modo que a resultante no ponto P só vai ter nessa direção vertical. E a resultante é dado por essa carga aqui, e da qual a gente calculou. O desafio era achar essa distância, que era o h ao quadrado. A distância a gente achou relacionando o lado do triângulo, os dois lados do triângulo, que isso aqui é a hipotenusa ao quadrado e a soma dos outros, o quadrado dos catetos, né? Desses dois outros lados aqui, perdão. Ao relacionar através de Pitágoras, achamos essa relação do h ao quadrado, substituímos h ao quadrado e também achamos uma relação para L ao quadrado. Substituindo tudo em seu devido lugar, achamos a intensidade do campo no ponto P. Simples. Direto, essa foi a nossa questão número 3. Espero que você tenha acompanhado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, pessoal!